Neemias, capítulo 8, vamos à leitura nos versos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Neemias, no capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Senhor nosso Deus, temos nos ajuntado neste lugar, neste dia glorioso e precioso que é o teu dia. Já temos, Pai Santo, confessado os nossos pecados, cantado louvores que glorificam ao teu nome e falam da nossa redenção e proteção. Já temos, Pai Santo, feito confissões aqui, e agora, Senhor nosso Deus, depois da leitura das Santas Escrituras, nós necessitamos da tua graça. Falo de mim e de todos que aqui estão. Dá-nos a tua graça, Senhor. Dá-nos olhos para ver. Dá-nos ouvidos, Pai Santo, para ouvir. E dá-nos também um coração para acolhermos a tua palavra como ela é verdadeiramente, palavra de Deus e não palavra de homem. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, esta leitura de Neemias, este texto de Neemias, esta narrativa, fala de Esdras e nos remete, então, a um assunto necessário, que é, num certo sentido, uma continuidade do que nós temos falado nestes dias. Todo o movimento de reforma religiosa, todo ele, durante a história da redenção toda, o tempo todo, ele não é outra coisa a não ser um retorno para as Escrituras. Esta é uma afirmação que precisa ser muito entendida por nós. A reforma, ela não é algo para uma outra coisa, senão um retorno para as Escrituras. Ela sempre foi assim. É exatamente assim. De maneira que o sola Escritura, ele não é apenas uma frase distante de reformadores, ele não é uma doutrina difícil de ser entendida, até pelo próprio sentido do sola Escritura, mas ele é uma verdade bíblica. Ele está contido em toda a história da redenção.
somente a Escritura apenas, é algo que perpassa as histórias, as narrativas dos reinados dos reformadores que lemos aqui, a semelhança de Asa, a semelhança de Josafá, isto para encurtar e não olhar todos os textos, e a semelhança de Ezequias e Josias, que nós acabamos de ver no dia de ontem. A respeito destes, por favor, em segundo Crônicas, voltando um pouquinho para depois fecharmos aqui em Neemias com aplicações necessárias, segundo Crônicas 29, eu dizia que em Ezequias, por exemplo, não aparece, o cronista não usa o termo cunhado na reforma protestante de sola escritura, mas ele fala o mesmo sentido, ele fala da mesma coisa, a escritura somente, apenas as escrituras, isto quer dizer sola escritura. E aqui então, segundo Crônicas, no capítulo 29, no verso 2, é dito de Ezequias que foi um reformador, fez ele o que era reto perante o Senhor. Este é o conceito do sola escritura, agir de acordo com aquilo que é estabelecido, com a verdade, com as escrituras. Como é que ele fez o que era reto perante o Senhor? Era algo subjetivo. Quem disse para ele que era reto e o que não era reto? É claro que ele está falando de que há um princípio, há um legado, há uma verdade estabelecida anterior às Escrituras, no caso, as verdades de Moisés. E este rei, ao fazer a reforma, ele trouxe de volta a igreja para aquilo que era as Escrituras. Então, o conceito está presente aqui, como está presente em toda a Bíblia, desde o Gênesis. Eu gosto de citar isto, porque a criação, ela começa com a criação do homem e da mulher, e depois o Senhor Deus providencia um jardim, no capítulo 2, verso 15, e o Senhor Deus coloca eles no jardim, e diz assim o Senhor, depois de colocá-lo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este homem deveria viver a partir do sola escritura. Ele deveria viver a partir da escritura somente, da verdade somente, da palavra de Deus somente. Ele tinha o lugar, ele foi criado, e ele precisava se relacionar apenas com a palavra, então somente com a palavra. Mas não é isto que acontece. O sola escritura, então, é antes da queda. O homem tem necessidade de viver pela palavra e somente pela palavra, apenas a palavra, antes da queda. Da mesma maneira que nós vamos vivê-lo depois da glorificação. Na glorificação nós não vamos viver a partir do que entendemos, a partir dos conceitos que nós abraçamos, ou daquilo que nós imaginamos, senão nós vamos viver com aquela palavra que está eternamente glorificada nos céus. E esta palavra que foi eternamente glorificada nos céus para todo sempre, ela vai ser a norma de vida, o desejo presente que preenche todo o nosso ser na glorificação. Nós vamos viver somente escritura para toda a eternidade. Este é um conceito, portanto, não da reforma. Esta não é uma criação de reformadores, de protestantes, de calvinistas. Esta é uma verdade sólida das Escrituras Sagradas. E eu dizia então que Ezequias, o cronista, fala dele como sendo alguém que fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo, sola Escritura, tudo que fizera Davi, seu pai. Davi é o exemplo, Davi é o parâmetro de alguém que viveu pelas Escrituras. Eu comparo esta frase, aquela frase que nos é dita em Atos 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que Ezequias perseverava? Na doutrina de quem? Começa com D. De Davi. Ora, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar nas Escrituras do Senhor Jesus. Perseverar na doutrina de Davi não é a igreja de Davi, é perseverar na doutrina da palavra de Deus. Portanto, o princípio é o sola escritura. Digo mais, Josias, que falamos ontem, é dito dele aqui para frente em 2 Crônicas, capítulo 34, a mesma verdade. São reformadores.
Por isso faz sentido dizermos, todo o movimento de reforma na história da redenção não foi outra coisa a não ser uma volta para as Escrituras. Todo, desde sempre. Aqui no 34, verso de número 3, verso 2. 34, verso 2, falando de Josias, o reformador, ainda mais radical do que Ezequias. Fez o que era reto perante o Senhor. A partir de que tábua, de que medida? Andou, aqui é interessante esse verbo que nos remete a Enoque. Andou em todo o caminho de Davi, observa. De Enoque, lá em Gênesis, é dito que ele andou com Deus. Isso é, portanto, uma metáfora para alguém que andou objetivamente nas Escrituras, naquilo que estava revelado. E as pessoas vão dizer, como é que Enoque andou com Deus se não tem Gênesis escrito, se não tem a lei escrita, se não tem os evangelhos? Como é que tinha princípio do sola escritura com Enoque? O senhor não está forçando a coisa? Não, não tem na verdade isto escrito, registrado, mas tem o sola escritura no sentido de que os mandatos criacionais, eles foram dados a Adão, e eles foram passando de geração em geração, e Enoque se relaciona, portanto, com os mandatos criacionais. O mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, isto regia a vida de Enoque, e é nesse sentido que é dito, Enoque andou, é nesse sentido que pode ser dito, fulano não andou no sola escritura no tempo de Enoque. Cabe, de fato, queridos irmãos e amigos, nós fazermos análise nessa noite e o objetivo não é outro, apenas este. Como é que é a nossa fé? É de acordo com as Escrituras? Temos andado no sola Escritura? Porque há uma contrapartida disto aqui nestas narrativas de reforma dos reis. Assim como o cronista fala de forma positiva, as narrativas também falam de forma negativas de outros reis que não andaram com Deus. Portanto, que não andaram no sola Escritura. A semelhança, por favor, do capítulo 28, voltando agora, de Crônicas, do livro das Crônicas. O cronista nos fala de um homem chamado Acás, um rei que não fez reforma, ele fez deforma. Um homem que resolveu não seguir somente as Escrituras e fez com que uma nação inteira abraçasse o que quer, o que pensa, o que almeja, as suas imaginações, cultuar de acordo como querem. De Acás é-nos dito no capítulo 28, segundo o livro das Crônicas, no verso 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel. O cronista sabe o que ele está fazendo. O padrão, o parâmetro, o padrão que ele está usando é andou com Deus, segundo Davi. Mas a respeito deste, ele nos diz, não andou com Deus. Não andou segundo Davi, seu pai. Ele andou segundo os caminhos dos reis de Israel. Quando você não está seguindo só a Escritura, quando você não tem um somente a palavra, você tem um somente alguma coisa. Você tem somente a tradição. Ou você tem somente a sua invenção. Entendeu? Eu não quero saber de só a Escritura. É eu e Deus. Então esse é somente a tua imaginação, filho. Isso não é a fé. Isso não te leva para lugar nenhum, senão para a perdição. Somente as invencionices das religiosidades que o meu coração e o seu criam diariamente. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Significa negativamente não andou no sola Escritura. Acrescentou a palavra. Abandonou a palavra. E até fez imagens fundidas a Baalins. É assim que acontece. Quando nós deixamos a Escritura somente, quando a Escritura não é o padrão, a régua de medir da nossa fé, nós estamos apenas numa denominação. Aqui eles fazem isso, ali eles não fazem. Então, eu vou ficar aqui. Tem nenhum problema, cada igreja faz o que quer. Não é assim. Ou está fazendo o que a Bíblia diz, ou não está fazendo o que a Bíblia diz. Este é o padrão. Ou é um culto segundo as Escrituras, ou é um culto em desacordo com as Escrituras. É dito ainda, por favor, 1 Reis, saiu um pouco das Crônicas, no capítulo 15,
Essa expressão, andou nos caminhos dos reis de Israel, a divisão ali, a monarquia dividida, o povo de Israel e também o povo de Judá, as tribos de Judá, os povos dos reis de Israel, sempre é dito que eles não andaram com Deus, sempre é dito. Eles tiveram assim um afastamento abismal da palavra e também de Senhor Deus, da idolatria e das abominações. De Judá é dito muitas vezes que os reis andaram com Deus, às vezes menos, às vezes mais. Mas os reis de Israel, eles viraram sinônimo do não sola escritura. Eles viraram sinônimo da negação de andar com Deus. Aqui nós temos então no primeiro livro dos reis, no capítulo 15, por gentileza. Se referindo agora a um rei chamado Abias, primeiro livro dos reis, no capítulo 15, é-nos dito no verso de número 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Ou anda no sola escritura, ou anda em todos os seus pecados. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. Aqui Davi aparece numa citação negativa, mas para dizer que ele não andou como seu pai, Davi. Davi é o parâmetro de alguém que andou com Deus, de alguém que buscou a vontade de Deus. Como é que é isto, pastor? É assim, você tem uma fé, você tem uma crença, você tem uma religiosidade, você ama as Escrituras, você tem que olhar para ela, você tem que perguntar, o que eu estou crendo, o que eu estou pensando, está de acordo? É isto, sola Escritura. Você precisa estar disposto com humildade a retirar aquilo que não faz parte, a não desejar aquilo que as Escrituras não pedem para você fazê-lo. É assim, é simples isto, mas é necessário. O contrário disto é quando você diz, bem, eu preciso só de um lugar, eu quero uma igreja, de preferência uma igreja que tenha um pastor zeloso, porque aí eu me escondo atrás. Eu venho para a igreja, assisto uma pregação correta, mas eu vivo do jeito que eu quero. A minha fé, a minha religião, ela não é um segmento daquilo que aquele pastor está pregando no culto. As igrejas presbiterianas estão cheias disso, de falta de comprometimento com as Escrituras. A gente vai conversar com as pessoas, o que domina o imaginário dessas pessoas são os valores cantados neopentecostais. Você é precioso, mais formoso do que o rubi, alguma coisa desse tipo, é o que é mais poderoso no seu coração do que a pregação da palavra. Você não tem um sola escritura, você tem um sola canção, um sola música gospel. As frases, chama memes, se eu não estiver enganado, memes, estas frases, elas refletem muito mais a cosmovisão da maioria dos membros, do que exatamente a verdade da palavra do Senhor Deus. Por isso que há tanto compartilhamento dessas coisas inúteis, e menos compartilhamento daquilo que é a verdade da palavra, porque é no contrário. Faz a tua parte que eu te ajudarei, não está na Bíblia. O Senhor Deus ajuda quem cedo madruga, também não. Esta sexta-feira será de bênção para você, também não. Eu desejo para você tudo de bom, tudo que você tocar vai ser abençoado. Não é só a Escritura, é um meme, mas não é a palavra do Senhor Deus. E aí as pessoas estão dizendo, amém, Deus vai me abençoar. Mas estão dentro da igreja presbiteriana. Elas estão dentro de igrejas que pregam a palavra. Elas estão, portanto, se escondendo atrás disso e deixando de trazer, de fazer aquele movimento necessário, colocar a minha religiosidade na mesa. Todos nós temos que fazer isto. Dizer aqui, é assim que eu penso. Eu tenho medo de morto, eu tenho medo de aparição, eu tenho medo de escuro. De onde veio isso? Quando eu vou no cemitério, eu tenho que tomar banho. De onde você tirou isso? Todas as crendices que acompanham a mim, ainda durante 47 anos de presbiterianismo, elas precisam estar diariamente neste crivo. Por isso a igreja, como nós mostramos no dia anterior, ela precisa de reforma sempre. A nossa vida individual precisa de reforma sempre. O contrário do que as pessoas pensam, de que
10 anos de igreja já me fez um crente maduro que cheguei no topo. Essa é conversa furada. Tenho 47 anos de presbiterianismo, pregador do evangelho há 28 anos, 29, né? Já vamos para 30. E um monte de coisa ruim que precisa ser tirado. Porque o meu coração, todos os dias, ele se afasta da palavra. Todos os dias ele precisa de reforma. Todos os dias. E às vezes é possível encontrar um crente novo, mais apegado à palavra do que um crente de 15 anos. Infelizmente é assim, né? Tem um crente de 15 anos já não tem mais aquele desejo. Não é para ser, você tem que estar apegado à palavra. Portanto, o aspecto positivo, andou com Deus, nos caminhos de Davi, sola a Escritura. O aspecto negativo, não andou com Deus. Daí, já estamos em 1 Reis, por favor, no capítulo 8, para fecharmos aqui esta parte. 1 Reis, no capítulo 8, digo, segundo, de manhã eu cometi o mesmo engano. Veja que os enganos se repetem. 2 Reis, por gentileza, no capítulo 8. Aqui é falado de um tal de Jeorão, 2 Reis. Vamos achar isso? No verso 18. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Já virou um padrão andar nos caminhos. É a mesma coisa de andar no catolicismo. É a mesma coisa de andar no neopentecostalismo. É a mesma coisa de andar sobre vários ministérios que não estão de acordo com as Escrituras. É a mesma coisa. Como também fizeram os da casa de Acabe. Quem foi Acabe? Um padrão de alguém que rejeitou a palavra. Porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Então, o que o cronista faz, e também o escritor dos reis, das histórias dos reis, é nos mostrar que todo o movimento de reforma foi, na verdade, um movimento de volta às Escrituras Sagradas. Que este movimento ele é necessário. Segundo aspecto que eu vou destacar nessa introdução necessária, neste provimento de ideias para podermos irmos para Neemias e fechar com eles em aplicações, no capítulo 8, é que o sola Escritura é a parte mais atacada no protestantismo reformado, por incrível que pareça. A igreja romana, ela tem elaborado livros, encíclicas, decretos, leis, pensamentos de homens, de doutores, para atacar esse ponto dentro da igreja protestante. Na verdade, eles criaram um espantalho. O espantalho é quando nós estamos discutindo um problema e nós não queremos enfrentar o problema de fato, a gente inventa uma outra coisa e fica discutindo aquilo outro. Eles criaram o espantalho, eles dizem que sola a Escritura é outra coisa, e eles ficam batendo, e eles ficam chamando os cristãos para dizer, não existe sola a Escritura. E agora nós estamos vendo pessoas neste estado e em outros voltando ao catolicismo, porque tiveram encontro com determinados doutores da igreja romana, e ali foram convencidos de que o sola Escritura não existe. Quando nós vamos conversar com eles, esse sola Escritura nem existe no nosso meio. Vocês criaram ele. De maneira que há uma acusação contra nós. A igreja romana assevera as Escrituras não podem, é a asseveração da igreja romana em Trento, no Concílio Vaticano I, no Concílio Vaticano II, não podem ser a única regra de fé e prática. O que você aprende aqui, na base da sua fé, a igreja romana nega. As Escrituras Sagradas não podem ser a única regra de fé e prática. Eles dizem isso é uma invenção dos translocados reformadores. Porque isso foi uma invencionice, eles dizem, da reforma protestante. Já resta provado que isto está nas Escrituras Sagradas. Você já viu comigo aqui. A teoria romanista é que a regra completa de fé e prática consiste nas Escrituras e nas tradições. Este foi o contraponto que eles fizeram em Trento. Quando Martinho Lutero apregoou as suas 95 teses contrárias à tradição,
Eles responderam: não, nós precisamos das Escrituras, nós precisamos da tradição, porque as Escrituras sozinhas não são suficientes. Nega-se, portanto, a suficiência da palavra. Mas este aspecto que é negado oficialmente nos concílios de Trento, do catolicismo, ele é negado por nós diariamente, porque as Escrituras não é suficiente para nós. Porque nós precisamos nos alimentar de conforto paliativo, desses livros de autoajuda, destas frases ocas, sem nenhum sentido de internet, e não nos alimentamos com a solidez da palavra de Deus, com estas músicas que não trazem de fato consolo. A teoria romanista, portanto, eu estou dizendo, é que a regra completa de fé e prática consiste nas Escrituras e na tradição. O que seria tradição? Aquilo que as autoridades da igreja colocaram em pé de igualdade e na maioria das vezes maior do que as Escrituras. Começa como um conselho, começa como uma orientação. Quando eles disseram sobre o nascimento virginal de Cristo, eles começaram dizendo: é possível, agora já é um dogma. A virgem concebeu, deu à luz e continuou virgem, por isso chama Virgem Maria, mas isso não está nas Escrituras, mas é ensinado pelos santos padres. Está na nota de rodapé da Bíblia Católica. Isto é tradição. Você vai questionar a tradição? Mas a Bíblia, a tradição tem que valer. Quando eles disseram que o Papa é infalível, que existe um purgatório, tudo isto foi tradição ensinada, acrescida, colocada, e agora ela se torna maior. Quando eles disseram que existe uma Semana Santa, que você não pode comer carne, onde está escrito nas Escrituras? Mas é um monte de gente comprando peixe. Inclusive presbiteriano, a gente comeu um peixinho, pastor, na Semana Santa. Eu falo, esse catolicismo é difícil de arrancar da gente, né? É difícil de sair do nosso coração, mas ele precisa ser arrancado através do só a Bíblia, só as Escrituras sagradas. Eles dizem que há um ensino oral do Senhor Jesus e dos apóstolos, não apenas eles citaram a Bíblia, mas eles falaram verdades deles. E dá para comparar a autoridade da igreja romana com a dos apóstolos e com a de Cristo? Só dá porque eles disseram que o Papa é a sucessão de Pedro, que ele é o vigário de Cristo na terra. Quanta blasfêmia! Mas isso no nosso meio tem uma versão. Os apóstolos, os pastores inquestionáveis, aqueles líderes que levam você para todos os lugares, que você corre atrás deles cegamente, que a internet está cheia dele e a televisão está cheia deles. Ninguém pergunta se vale, ninguém pergunta se está certo na Bíblia. Se estes homens estão falando, então estão sendo seguidos. Não se pode criticar porque não pode julgar, um pastor não pode criticar o outro, é a audácia do pastor dizer nomes. Edir Macedo não pode ser chamado de nulo, de um homem que nega o solo da Escritura. Malafaia não pode ser criticado no absurdo das suas convicções teológicas. R.R. Soares não pode, é um homem brando, é um homem manso. Onde está as Escrituras na pregação destes homens? Onde está o solo da Escritura? Onde está? Andaram no caminho de Davi. Não, eles fizeram cultos de prosperidade, eles arrancam das ovelhas o couro. Eles não centralizam em Cristo, o culto não é para Jesus, o culto é para você se sentir bem. Não tem só a Escritura nestes ministérios, ou nestas invenções. O moço do chapéu, Valdomiro, e tantos outros. Então há uma versão disto. Igrejas próprias presbiterianas se afastando e sendo dirigidas por pastores que não amam as Escrituras sagradas, mas permitem todas as invencionices nos seus cultos. Não precisamos ir longe para vermos que o solo da Escritura é um princípio das Escrituras sagradas e que a nossa depravação luta contra ele. Eu não quero que a minha religiosidade, você e eu não queremos colocar a nossa religiosidade aqui para ver pelas Escrituras, nós queremos que ela seja verdade. Essas verdades, é assim que eu sinto, pastor, é assim que eu adoro, é assim que eu me sinto bem. Eu gosto desta igreja, não gosto daquela igreja. A igreja que eu quero é uma igreja que não fale mal de nada, que aceite todas as coisas. Essa não é a igreja verdadeira. Só a Escritura vai dizer está certo e vai dizer
está errado. E disto eu não posso pedir desculpas. Ontem eu falava, quando eu for falar do catolicismo, me desculpe que eu não quero ofender os católicos. Mas hoje eu não peço desculpa. Porque eu estou falando das Escrituras Sagradas. Se ela ofende você, é você que está errado. Se ela me ofende, sou eu que estou errado. Então, o princípio do sola escritura é algo necessário para a nossa vida pessoal, para a nossa família. Preciso avançar. A igreja romana, portanto, vai nos acusar de tantas coisas. E a igreja romana vai se prender na tradição, nisto que ela está dizendo, que o sola escritura é insuficiente, porque em 2 Tessalonicenses, eu vou fazer citação breve, eles acham que neste texto, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eles teriam, em tese, um fundamento bíblico para as tradições e depois para as suas deturpações. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, nessa segunda carta, no capítulo 2, no verso de número 15, ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Guardai as tradições, dizem eles. E aí eles vão dizer então, cadê o sola escritura? O apóstolo Paulo está dizendo para eles guardarem não apenas a palavra, mas guardarem as tradições. E eles apelam então para a frase no final, dizendo, seja por epístola, seja por palavra. Ele diz, não apenas o que eles citaram da Bíblia, mas o que eles falaram. Calma, a exegese ajuda nesse caso. A palavra tradição aqui, ela não significa o que o Concílio de Trento colocou como significado de tradição. Aquilo que é acrescentado, aquilo que tem o mesmo peso das Escrituras. A palavra tradição aqui com Paulo, ela é sinônimo das próprias Escrituras Sagradas. A palavra, aquilo que foi falado por palavra e aquilo que foi falado por epístola, significa apenas duas circunstâncias temporais. Aquilo que foi ensinado quando ele estava presente, por palavra. E aquilo que foi ensinado quando ele estava ausente. Mas tudo é palavra apostólica e tudo é palavra do sola escritura. Quando ausente, pelas epístolas. Quando presente, por palavra. Mas eles querem dar um significado que é aquilo que Paulo acrescentou. Aonde tem algum acréscimo de Paulo aqui? Aonde Paulo acrescentou ao Evangelho? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não acrescentei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ora, irmãos, as Escrituras, então, elas não dão apoio a esta negação da sua suficiência, da sua autoridade, da sua necessária autoridade. Pelo contrário, o Senhor Jesus negou isto, o Senhor Jesus condenou isto, pelo que eu vos chamo ao Evangelho de Marcos, no capítulo 7. A palavra tradição que aparece aqui em Tessalonicenses, não esqueça, ela não significa a mesma coisa dos concílios romanos, ou de pessoas que estão acrescentando com revelações, Deus me disse, Deus falou, Deus disse no meu coração. Isso não é para ser seguido, é o sola escritura. O Evangelho de Marcos nos diz no capítulo 7, por gentileza, que o Senhor Jesus foi feroz em cima do judaísmo da sua época, porque eles também acrescentaram a mesma coisa que os romanos acrescentaram. Eles colocaram tradições em cima da palavra de Deus, por isso eles não conseguiram nem ver o evangelho verdadeiro. Ele diz aqui, então aqui Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 7, por gentileza, no verso 7. E em vão me adoram. Ele diz que a própria adoração destas pessoas que não são pelas Escrituras é vã, porque criam a invencionice, é vão adorar desse jeito. Quando você está num lugar onde não tem o sola escritura, onde há essas invencionices, onde tem tradições que podem ser seguidas, isto é vão. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? O Senhor Jesus está dizendo que isto vale, que é possível acrescentar preceitos de homem de acordo com as Escrituras. Ele está condenando isto, dizendo não é para ser assim. Não é para ser assim. Ainda no capítulo 7, por gentileza,
do Evangelho de Marcos, do verso 13. Invalidando a palavra de Deus. Olha o que acontece. Não apenas torna a nossa adoração vã, sem sentido, sem valor, mas ainda invalida a palavra de Deus. Quando você está tendo uma religião que é dirigida pelo que você acha, do mesmo jeito que você pensa das Escrituras Sagradas, invalida as Escrituras e fica a invencionice. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes. Aqui ele está falando de ensinamentos de homem. Aqui ele está falando daquilo que o Concílio de Trento colocou como legítimo, mas ele está condenando. O Senhor da igreja está condenando. Porque ele está falando de coisas que foram acrescentadas e transmitidas. Isto é tradição. Sola Escritura é a negação disto. Não pode acrescentar, não pode transmitir o que acrescentou. Tem que viver pela palavra somente, somente pela palavra. Sola Escritura. Nesse sentido, desde Moisés, o capítulo 4 de Deuteronômios, esse é um tema que eu preciso fundamentar. No verso de número 2, nos diz, Moisés entregou a palavra, mas ele não acrescentou. O Senhor Deus dava a palavra para Moisés, mas ele não acrescentava. De maneira que no capítulo 4 de Deuteronômio é nos dito no verso 2, nada acrescentareis a palavra que vos mando, sola Escritura à época de Moisés. Nem diminuireis dela, você não pode acrescentar nem diminuir. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Quem disse isto? O primeiro escritor da Bíblia. Primeira vez que a Bíblia foi escrita, o Senhor Deus botou um selo, não pode acrescentar e não pode retirar. Só a Escritura. Nem Moisés pode, ninguém pode, nem Josué pode, nem os demais profetas, não acrescenta, se não for inspirado. A Bíblia termina exatamente com esta reafirmação em João, no livro de Apocalipse, por favor, o último capítulo das Escrituras Sagradas. Você tem o primeiro escritor e você tem o último escritor da Bíblia, fazendo advertências contrárias a adições, a tradições, aquilo que o Senhor Jesus disse, vocês colocam, transmitem e depois faz valer mais do que a Bíblia. Invalidam a palavra de Deus. Vocês começam achando que é assim, é um sentir, é um ficar cheio de presença de alguma coisa, e depois vocês estão vivenciando outras realidades que não o que a Bíblia manda. O capítulo 22 do livro de Apocalipse, por favor, o último capítulo, nas últimas palavras chamadas de conclusão do livro, no verso de número 18, Apocalipse 22, 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, uma palavra solene, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Parou aí? Não, verso 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Resta-nos claro, podemos perceber sim, o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses sobre tradição, mas o sentido que ele está dando eram palavras que ele falava presencial e quando estava ausente. Era a transmissão da palavra do Senhor Deus, não era adição à palavra do Senhor Deus. O Senhor Jesus condenou as adições no judaísmo, assim como a reforma do século 17, digo 16, condenou as adições ao cristianismo da época. Assim como nós, de maneira humilde, devemos o tempo todo estar pensando, analisando, verificando, a nossa religião está montada em quê? O que eu creio? Quem é o Deus que eu creio? É o Deus da Bíblia ou o Deus que eu entendo? Como é que eu adoro? É do meu jeito? Você misturou catolicismo com presbiterianismo, você inventou mais um pouquinho só teu, aí você cultua do seu jeito. Eu tenho o meu jeito, pastor. Cuidado com isso. Não é assim. Não existe um Deus que você bota no liquidificador, o que sai é um ídolo, né? Uma pitada disto, uma outra pitada daquilo, porque na minha infância eu era da igreja tal, na outra infância era não sei o quê, eu não sou nem presbiteriano e não sou também nem o outro, eu estou aqui mais ou menos.
Alguns acham que tem que vir para a igreja presbiteriana para ganhar conhecimento e tem que ir em outro lugar para ganhar poder. Eles querem as duas coisas, porque aí eles vão ser melhor do que Lutero, melhor do que Calvino. Tem poder, tem conhecimento. Não tem nenhuma coisa nem outra. Precisa da verdade, precisa de humildade, precisa da palavra do Senhor Jesus. Não acrescentar, não colocar o coração nestas coisas. Pelo contrário, o que o Senhor Jesus está condenando era um acréscimo, chamado Talmud e Mishnah. Eram anotações que os judeus antigos faziam na Torá. Se transformaram em livros. Eles liam a lei, não acrescentavam, não tiravam uma letra, eles contavam e colocavam o número de letras de acento embaixo. Quando eles iam copiar, tinha que dar o mesmo resultado, porque eles eram zelosos. Foi assim que a Bíblia chegou até nós, com fidelidade. Mas eles escreviam do lado. Eles faziam anotações. Essas anotações de rabinos, essas anotações de anciãos inteligentes, doutores da lei, foram sendo acrescidas e depois elas estavam num livro à parte. Mas a comunidade judaica às vezes estava dando mais lugar a isto do que a palavra de Deus. Você entende? É isto que é tradição, é isto que ele disse, ensinamentos de homens. Está sendo colocado no lugar do ensinamento da palavra. Então isso não pode acontecer, isso tem que ser retirado. Nós encerramos esta última parte, voltando para Neemias, o capítulo 8. Caros irmãos, nós temos as circunstâncias do que Neemias está escrevendo sobre Esdras. Neemias está relatando um momento da história da reforma, nos tempos pós-exílicos, nos quais a palavra tomou o centro. Um pouquinho antes é preciso que você perceba o contexto do que Esdras pôde fazer. Um pouquinho antes, na história de Josias, a Bíblia nos dá uma informação em 2 Crônicas, no capítulo 34, no verso 14, para entender o contexto de Neemias e de Esdras. Quando se tirava o dinheiro, 2 Crônicas 34, 14, que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Achou o livro da lei do Senhor. Por que ele achou? Porque estava perdido. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. A Bíblia estava perdida onde? Na igreja, né? No templo. Como às vezes ela está perdida em casa. Ela não é aberta, ela não é estudada, ela não é amada, ela não é lida. Como ela está perdida no culto. Como a igreja romana fez para que a gente se afastasse dela. Não traz a Bíblia, traz só um boletim da igreja romana para você ficar repetindo. Como algumas pessoas acham que é assim que vão na igreja. Quanto menor a Bíblia, mais assim, para não aparecer nada. Eu não sei como é que é isso, vocês vão me desculpar. E o que entregou o livro a Safã, então, verso 16, levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro, né? Era lá perto onde tinha dinheiro, que se achou na casa do Senhor, e os entregaram nas mãos dos que dirigiu a obra e dos que a executavam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias, Josias, majestade, me entregou um livro. Foi achado, estava perdido dentro do templo. Safã leu nele diante do rei. Foi este livro achado que foi a base da reforma. É por isso que pode-se dizer que Josias andou com Deus, porque ele andou de acordo com sola Escritura, porque a Bíblia foi achada. É neste contexto, então, que nós podemos olhar para Neemias, e ele vai nos dizer de Esdras, e nós vamos fazer as aplicações finais a partir do capítulo 8, verso 1. Ele nos diz então no verso 1: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, aquele que estava perdido, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ler as Escrituras Sagradas.
Diz o verso de número 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. Trouxe o livro para ser lido na presença da igreja. Uma igreja que prega a palavra, lê a Bíblia. Uma família que tem a palavra de Deus, a Bíblia não está perdida, engavetada, para ser achada domingo é uma luta. Todo mundo no carro e ainda falta a Bíblia da mulher. Falta a Bíblia do homem, falta a Bíblia do menino. Está onde a tua Bíblia, menino? Não sei. Segundo lugar, precisamos mostrar reverência ao ouvir a palavra do Senhor Deus. A reverência não é apenas a postura, ela é interna, ela tem a ver com o coração. O verso 3 e 6 aqui nos dizem assim, capítulo 8, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Isto é leitura da Bíblia. Ninguém ouve a leitura da Bíblia apressado. Nós nos apressamos para as outras coisas, nós acabamos com outras coisas. Nós tiramos da liturgia da igreja outras coisas, mas não a palavra de Deus. Essa não pode ser diminuída. Nós temos que sair daqui dizendo, porque acabou, porque terminou, façamos tendas para ficar aqui. É este o desejo de aprender a palavra do Senhor Deus. Leu a palavra do Senhor Deus desde a alva até ao meio-dia. A palavra sendo lida, ela não incomoda. Sendo pregada, ela não nos insulta, ela nos alegra. Ela nos enche o nosso coração. Ela nos enche de alegria, de gozo. E não existe um tempo quando isso não vai mais existir. Já ouvimos muita pregação. Homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos na palavra. Isto é respeito. Isto é receber a palavra de Deus, de fato, com respeito. Eu tenho recusado o convite de pessoas que dizem, pastor, você pode pregar na igreja? Posso. É quantos minutos? 20. Convide outra pessoa. Chame outra pessoa. Coloque outra pessoa. É a palavra do Senhor Deus. O tempo que nós façamos na liturgia, o tempo que nós passamos de pregação é necessário. Este é o dia do Senhor. Você não tem outra coisa para fazer em nenhum outro lugar para estar melhor do que este. Receba esta palavra com atenção. Receba a minha solicitação fraterna. Veja a sua religião. Eu não estou insultando você, mas dizendo, coloque ela sobre a mesa. O que tem nela que não é na Bíblia? Por que está crescendo pensamentos no seu coração que não são das Escrituras? Tira, coloca fora, pede ajuda. Voltemos. A reforma é voltar para as Escrituras Sagradas. Terceiro lugar, a palavra precisa ser ensinada em casa, na igreja, no estado, em todos os momentos. Diz aqui que Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Fizeram para aquele fim, estavam em pé, junto a ele, vários homens. Verso 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abriu, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, não como uma forma litúrgica, isso aqui é um sentido de juramento, de dizer nossas mãos estão limpas, é apenas isso. Eles levantaram a mão, e o segundo momento é a adoração. Levantar a mão não é adoração. Inclinaram-se e adoraram o Senhor. Mas era como Paulo disse, os varões orem com mãos levantadas. É para dizer, a minha mão está limpa. E então, num segundo momento, inclinaram, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Isto é reverência. Isto é receber a palavra. Isto é dar uma resposta para a palavra. Você vai sair daqui e vai fazer o que com o que ouviu aqui? Vai continuar com a mesma religião, sem sola Escritura? Você recebe a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus? Ou é apenas uma palavra de um homem? Eu não estou pregando tradição. Eu não estou acrescentando a palavra.
eu estou dizendo o que está aqui. Ainda, por último, nós precisamos, o verso de número 7 diz que Jesua, Bani, Serebias e essa turma toda ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Que isto aconteça, queridos, na sua casa, na igreja, em todos os lugares. Louvado seja Deus quando nós temos esta possibilidade. Nossa resposta à leitura, à pregação, por fim, diz muito sobre nós. A maneira como nós tratamos este momento diz muito sobre nós. O culto, ele tem um ápice, ele tem uma consagração. Depois da edificação, a única coisa que cabe é consagração. É a última etapa do culto. Às vezes tem que ter consagração e nós irmos para casa chorando, em soluço. Sair todo mundo de cabeça baixa e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da cidade, do bairro, porque só a Escritura não vale nada para as famílias ao redor. Muitas vezes. É a última parte do culto, é uma consagração. São orações que geralmente devem ser feitas por oficiais, em soluços, em lágrimas, em gratidão. Senhor, obrigado, porque minha casa tem amado a palavra, mas há outras casas que não amam. Há outros lugares que não amam. Não basta para nós estar num lugar fiel, ter um culto fiel, estar numa religião que guarda a palavra, mas é preciso sofrer pelos outros. É preciso nos incomodarmos com isso e ser instrumento para ajudar outros, não apenas condená-los ou discordar deles. É nesse sentido que a resposta aqui do verso 9, ela é a melhor consagração. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Faz tempo, irmãos, que não choramos com a palavra. Eles estão sendo consolados, mas a resposta deles não poderia ser outras, porque eles estavam sem Bíblia, sem a lei. Está sendo restaurado algo muito importante na vida deles. Que seja assim na sua vida pessoal. Há um remanescente, que a Bíblia diz que vai perdurar até o dia da vinda. É um grupo pequeno. A porta é estreita. E a característica deste remanescente é que eles amam a palavra. E que eles botam o seu Deus, o seu culto, a sua religião, os seus cânticos, tudo de acordo com a Bíblia. Eles botam tudo na Bíblia. A Bíblia é uma pedra que o que cai nela quebra. Está errado, é idolatria, é o ego, é fantasia, é invencionice. Ela é uma rocha. Ela vai perdurar para toda a eternidade. O sola Escritura não é invenção de homens. Porque ele nos leva para o verdadeiro evangelho, que vai estar sendo exposto aos nossos olhos.